eu vou passar para você aqui a dúvida dela. É uma paciente com 27 anos e nunca menstruou, né? Ela ovula normal todo mês, mas ela não tem um endométrio, então que não gera o sangramento. Aí a pergunta: a acupuntura pode ajudar na recomposição? Possivelmente ela consiga reverter com a acupuntura com os pontos certos, tá? Eu não fechei um diagnóstico aqui, mas vou te dar algumas dicas de ponto. Não sei se a Regina fechou o diagnóstico, mas em princípio, sim, você pode. Ela passou alguns pontos aqui, tá legal? Eu vou falar só de duas características dos pontos que você passou, tá? Que você falou que você usou vasos maravilhosos, alguns pontos aqui que você colocou eu usaria, alguns outros não, tá? E eu vou falar aqui de alguns deles, tá? A Regina, ela usa dois vasos maravilhosos, o vaso da concepção e o vaso penetrador, né? E faz moxa também, legal, né? A moxa é fundamental aí também. Eu não usaria os dois. Então, vaso da concepção ou vaso diretor, vai depender muito aí da tua literatura, ou vaso penetrador. Vaso penetrador não conheço que tenha uma outra coisa. Os dois já atuam nessa área do útero. Legal. Os dois já atuam na área do útero. Eles têm umas pequenas diferenças que eu vou falar de cada uma delas aqui. É claro, o paciente ele nunca tem uma coisa só. Aí você falou aqui que ela tem, né, enxaqueca crônica, dormência na panturrilha esquerda, deficiência de sangue, né? Rinite, sinusite, essas coisas também que são frutos de uma deficiência, aí uma deficiência daí do tiro do pulmão. Legal? Esquerda é uma característica, tá? É o lado masculino, aliás. Vaso da concepção, né? Ele tem essa característica que são dois pontos, né? O ponto de abertura, o ponto acoplado, o ponto de fechamento, que é o P7 e o R6. Você abre no P7 e fecha no R6. Aí vai depender muito de como cada um trabalha, tá? Mas eu sempre uso os pontos bilaterais, né? Eu usaria o P7 no braço direito e o R3 no braço esquerdo. Coloque esse ponto, deixa 10 minutos, depois vai retira o R6 e depois retira o P7. Eu não gosto de usar dois vasos maravilhosos numa mesma sessão. Eu optaria por um desses dois, não usaria os dois. Os dois são indicados, tá? Mas eu não usaria os dois. Eu vou falar de características de cada um específica, né? Porque cada ponto tem funções diferentes, tá? Mas a gente pode ir trabalhando nisso, tá legal? Bem, como falei, né, o vaso da concepção, que é o P7 com R6, e o vaso penetrador BP4 com CS6. Uma outra opção, como eu falei, quando a gente tem tempo, não dá para colocar 10 minutos, tirar depois de colocar os outros pontos, você coloca o P7 ali, né, do lado direito, coloca todos os outros pontos aqui que a Regina faz e depois finaliza com R6. Aí na retirada faz ao contrário, né? Vem te retirando do R6 para lá, tá legal? E por último, o último ponto a sair vai ser o P7, né? Eu não vou falar aqui dos pontos que a Regina falou, mas eu vou falar um pouquinho aqui desse meridiano, do vaso da concepção, que é uma boa opção, que eu acho que ela está no caminho, tá no caminho certo. Mas dificilmente eu vou usar no paciente se for a primeira vez. O vaso da concepção, né, ou vaso diretor, pelo próprio nome, ele controla ali o útero, né, porque a parte da concepção controla o útero e o sangue nas mulheres, né? Então ele é responsável
menstruação, fertilidade, concepção, gravidez, parto e menopausa. Todo esse caminho. Tá legal? Então menstruação, fertilidade, concepção, né, ali do bebê, né, durante toda a gravidez, né, o parto também ele é importante nesse momento. Se tiver tudo legal com o vaso da concepção, o parto vai ser a termo, vai ser tranquilo, né, e também a menopausa. Diferentemente dos homens, tá? A mulher ela deixa de ser fértil lá por volta dos 50 anos, mais ou menos 50 e poucos, outros mais, outros menos, mas é por aí. Então, ele serve para aumentar e fortalecer o sangue do útero, né? E pode ser usado para tratar a infertilidade, também uma variedade de distúrbios menstruais aí, que você pode incluir a dismenorreia, a amenorreia, que é o caso, a menorragia, a metrorragia e assim vai. Agora, o vaso penetrador, ele também, ele trabalha, o útero, a menstruação e a nutrição também é controlado por ele, né? Tanto por ele, quanto o vaso penetrador, quanto o vaso da concepção. Mas ele é mais usado em casos como menorragia, também a menorreia e dismenorreia, como o vaso da concepção. A diferença dos dois, né, é que o vaso da concepção ele tem um controle maior sobre o Qi e serve para tonificar e nutrir. Enquanto, né, o vaso penetrador ele é usado para mover o sangue, mover o Qi e o sangue e remover as obstruções. Então eu usaria mais o vaso da concepção e menos o vaso penetrador por essa característica, tá? Porque ele serve para mover o Qi e o sangue, né? A gente move o que existe. Se não tem sangue, então não tem o que mover. Eu usaria o R3, né? Que é o ponto fonte, né? Eu vou falar um pouquinho sobre eles, né? Eu colocaria antes o R3 e eu usaria o R6, né? Porque é um ponto assim crucial para inúmeras aplicações, várias, mas é usado principalmente aí na deficiência do Yin, né? Porque do Yin do rim, né? Do Yin de maneira geral, principalmente do Yin do rim, porque ele é um ponto muito específico para nutrir o Yin do rim. Se a pessoa tem essa característica de nascer sem um endométrio, então porque ela tem uma deficiência de essência. O que é essência? A essência é o Yin do rim. Ela tem deficiência do Yin do rim. Então, a gente tem que nutrir o Yin do rim. E qual o melhor ponto? O R6. Tá legal? Claro, ele é benéfico também para repor líquidos. Sangue é líquido, né? E também, claro, aí pode tratar garganta, óleos secos, porque líquidos de maneira geral, né? E também ele tem um efeito muito poderoso no útero. E pode ser utilizado para patologias do útero de maneira geral e também para tratar a queda, né, o prolapso uterino, também a amenorreia, causada por deficiência do rim, né, porque o rim ele é intimamente ligado ao nosso processo de fertilidade. Tá? Então você tem que tratar isso, e é um ponto muito bom também para tratar infertilidade. Sugestão, tá? Do tratamento que eu iria fazer. É muito complicado a gente falar, né? É uma coisa que eu sempre falo: se deu certo porque estava bom, se deu resultado porque estava certo. Então, a gente tem que tratar isso. Claro, moxa. Moxa é fundamental, principalmente nesse ponto que eu vou falar agora, que eu acho que você usa, que é o VC4. O nome dele é muito significativo.
né? Uma das traduções, porque tem várias traduções dos pontos, portal do Ti original, portal do Ki original. Então, se ele é a porta, se ela é a entrada do Ki original, então ele é um ponto muito bom para a essência, que é o que ela tem. Porque, gente, quando a gente nasce faltando alguma coisa do que seria o normal, quando a gente nasce completo, né? Se falta algo, não sei nem se é o termo disso, mas é para facilitar, tá legal? Quando a gente nasce faltando alguma coisa, porque a gente tem uma deficiência do Ki original. Pode ser uma deficiência uma deficiência de Ki, uma deficiência de Rim, que pode ter vindo dos nossos pais, né? Uma deficiência aí pré-celestial, tá legal? Do nosso, que hoje a gente conhece como DNA, mas lá na China, 4, 5 mil anos atrás, eles chamavam, que a gente chama hoje de DNA, como Ti pré-celestial, antes da gente nascer, que vai até 7 gerações, tá legal? Esse ponto ele tem umas características, né? Que ele é um ponto de encontro, tá? Ponto de encontro onde reúne ali o vaso da concepção, né? O vaso diretor, o baço, o fígado e o rim, que são os 3 meridianos que mexem muito ali com o fígado, não, com o útero, né, com a nossa reprodução. Então, ele é um ponto muito bom para isso. Então, ele é um ponto que ele vai favorecer o nosso Ti original, nosso Ki original, ele fortalece o sangue e o Yin e normaliza o útero. Tá legal? É um ponto assim muito poderoso, muito bom, utilizado com moxa. Né? Então, esse ponto é um dos pontos mais cruciais que a gente tem dentro do meridiano, do meridiano do vaso da concepção, ou meridiano do vaso diretor, ou o que for, tá legal? Porque a gente tem, todos os outros, são 8 vasos maravilhosos, tá? Dos 8, só dois eles têm pontos próprios, né? Os outros 6 meridianos usam pontos de outros meridianos, de outros vasos maravilhosos. Esse não, o vaso governador e o vaso da concepção, eles têm os seus próprios pontos, tá legal? Então, um ponto muito crucial. Ele é eficaz para fortalecer o corpo e a mente também ao mesmo tempo. Ele tonifica aí o Ti, o Ki e o sangue. E pode ser utilizado para essa finalidade, né, em qualquer padrão de deficiência de sangue ou também do Yin. No caso aí, são os dois. Tanto deficiência do Yin, né, quanto deficiência de sangue. Então, por isso que esse ponto é muito importante. E também ele pode ser utilizado para deficiência do Yang, onde a gente utiliza a moxa. Ele serve para fortalecer o sangue e afeta o útero e a menstruação, né, que quando afetam isso. No caso, isso então ele é um ponto fundamental aí para o tratamento da amenorreia ou da menstruação escassa. Pontos aqui que você utiliza. BP6 usaria, F8 usaria. O IG4 pode usar de maneira geral. VC12 não usaria. Vou falar só os que eu usaria, tá? BP6, F8, VC4, B17, usaria B17. Desse daqui, só esse, tá? E o E36. Eu usaria o B18, incluiria R3 e R6, né? O R3, ele tem uma característica boa, né? Que ele é um ponto fonte, é um ponto terra, é um ponto riacho, né? Ele é um ponto bom para fortalecer a essência, ele normaliza ali o útero e revigora o rim, né? Que o rim é muito
importante. Vou dar a ordem aqui dos pontos, tá? Já que você usa o IG4. Normalmente em todos os tratamentos, tá, Regina? Eu uso IG4, F3 e E36. Nesta ordem, tá? Nesta ordem, tá? Como é mulher, eu sempre coloco IG4 direito, IG4 esquerdo, F3 direito, F3 esquerdo, E36 e sempre moxa no E36. Sempre. Moxa palito, coloca ali e deixo, né? Porque tá todo mundo bichado. Todo mundo tem mais boleto do que salário, né? Então, esse é a coisa. Todo mundo fica nessa. E o E36 é um ponto muito legal, porque é um ponto terra, dentro do elemento terra, e a gente tem que trabalhar bem nessa parte telúrica aí. E ele também serve para agora voltando lá para os pontos. Aí depois eu colocaria. O resto agora é tudo para tonificar 10 minutinhos. Tá legal? R3, R6, VC4, né? Todo mundo ali legal, decúbito dorsal, colocarei isso, moxa no VC4, R6 e no R6 e no R3, tá legal? Pode colocar nesse. Se não der para colocar em tudo, tranquilo, prioriza moxa no VC4. Colocou isso, vira o paciente, decúbito ventral. Deixa eu ver aqui que você falou que ele tem mais. Tem enxaqueca, dormência, panturrilha. Então, vamos lá. Acrescente. VB20. Legal? Como virou decúbito dorsal, VB20. Para lhe dar uma amenizada na enxaqueca. Aí vai depender de muito com a enxaqueca. A enxaqueca depende muito da onde é a enxaqueca, tá? Aí tem que verificar isso, né? Dependendo da enxaqueca, vai depender do local da enxaqueca, vai depender do meridiano a ser tratado, né? Então, sempre começando do lado direito, tá? Não importa se a pessoa virou, lado direito prevalece. Aí, B11, se ela tiver problemas ósseos, né? Se tiver osteopenia, que normalmente tem, tá? Normalmente. Então, B11, B17, B18. O BP6 também é um ponto legal para você tratar ali. O F8 também. O F8 que eu estava esquecendo, que é um ponto de tonificação do fígado. É um ponto bom para aumentar aí a produção de sangue.